Olá, André. Olá, Marcelo. Estamos aqui gravando mais um vídeo. O último que nós tratamos da suspensão dos prazos, nós tratamos especificamente dos prazos do 1532 e do 1516, parágrafo 1º do Código Civil, com algumas recomendações dos cuidados que devem ser tomados em relação a isso. E agora nós vamos tratar dos prazos procedimentais, mais especificamente do prazo para habilitar o casal para o casamento. Então, nós estamos falando aqui do prazo de afixação de editais e de expedição do certificado de habilitação, o prazo para o registro de nascimento, o prazo para o registro de óbito e o prazo para a emissão de certidões. Nós estamos aqui gravando isso aqui já às vésperas da entrada em vigência do provimento 16 da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Então, nós vamos olhar aí sempre para esse momento em que esse provimento já está em vigência. Certo? Dito isso, Paulo, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para vocês. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá continuar nosso trabalho, Mário. Vamos lá. Só para a gente começar entendendo um pouquinho desse provimento 16, o provimento 16 trata das possibilidades de atendimento nos cartórios, tratando do atendimento em plantão, seja ele remoto ou presencial com um mínimo de 2 horas, remoto com um mínimo de 4 horas ou presencial com um mínimo de 2 horas, ou misto, ou um atendimento reduzido, ou então atendimento em período normal. E atrela essa possibilidade a fase que o município, que a localidade, se encontra no Plano São Paulo, que é o plano de reabertura do comércio e das atividades no estado de São Paulo. Para se verificar onde nós estamos, então, Jacareí, São Paulo, Santo André, onde nós estamos nesse Plano São Paulo, se fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, lembrando que a fase 1 é a mais restritiva e a fase 5 é a mais aberta, nós vamos olhar para o que estiver disposto aí no portal www.saopaulo.sp.gov.br/plano-sp. Ali está por grandes regiões, mas também por município, conforme a bandeirinha, qual é a fase que cada município se encontra. Então, hoje está lá, se não me engano, nós temos aí a cidade de Ribeirão Preto, está na fase 1. A fase 1 do Plano São Paulo, segundo o provimento 16, permite que se trabalhe somente em regime de plantão. Então, o pessoal de Ribeirão pode trabalhar somente em regime de plantão, mas também pode trabalhar com um horário normal, porque é apenas uma autorização. E Santo André, ABC, está na fase 2. Podemos trabalhar com atendimento reduzido, porém, não podemos trabalhar com plantão porque já estamos na fase 2. Mas também podemos abrir o tempo integral. Né? Por que isso é relevante? Porque somente há impacto na contagem de prazo pelo provimento 16 se o cartório tem uma redução no seu horário de atendimento, seja por adotar sistema de plantão, seja por adotar atendimento reduzido. Ok? Então, dito isso, a gente pode tratar de cada um dos atos que a gente se propôs a tratar neste momento em relação ao prazo no registro civil. Mário, se você me permite uma breve consideração sobre essas fases, gente, o provimento determina que nos municípios onde haja mais de um cartório, eles se organizem para iniciar o atendimento no mesmo horário, tá? Então, se você está em uma cidade que tem mais de um registro civil, precisa combinar o horário de início do atendimento. Maravilha, muito bem lembrado. Isso aí é importante, o atendimento. Se não me engano, já tinha algo nesse sentido no CNJ, dizendo que a mesma especialidade dentro da mesma cidade deveria atender no mesmo horário, mas o provimento 16 deixa muito claro, tem que abrir no mesmo horário. É isso que é importante. Para o registro civil, eu acho que isso faz todo sentido. Essa de atender no mesmo horário faz sentido para o protesto. Né? Vou pagar um protesto às 5 horas no primeiro cartório, mas às 5 horas o segundo cartório já está fechado, eu não consigo pagar, por isso que tem que ter o mesmo horário. Mas, enfim, lembrando desse ponto aí. O Marcelo ia falar, eu interrompi, desculpa.
Não, podemos continuar, Mário. Vamos lá, então vamos falar da habilitação, agora falando do prazo para habilitar e não do prazo de eficácia do certificado de habilitação. Falemos agora do prazo para habilitar, prazo de afixação do edital, artigo 1527 do Código Civil, os 15 dias que devem ser contados de afixação do edital. Esse prazo não está suspenso, não se trata de um prazo decadencial, não se trata de um prazo prescricional, se trata, sim, de um prazo procedimental. E qual que é o tratamento que nós encontramos no provimento 16? Aí na tela, para os senhores e as senhoras, o prazo para a prática dos atos de nota e de registro, incluídos os protocolos e os das habilitações de casamento, serão computados em dobro pelos responsáveis pelas delegações que mantiverem atendimento ao público em regime de plantão ou com horário reduzido. Então, bastante simples. Trabalhando em horário normal, cômputo do prazo normal. Trabalhando em horário reduzido ou em plantão, cômputo do prazo em dobro. Ok? Salvo se as partes, os nubentes, solicitarem que o prazo não seja contado em dobro, artigo 8º, inciso 3, do próprio provimento 16. Considerações em relação a isso, gente? Eu acho legal a gente refletir que alguns colegas queriam simplesmente suspender as realizações de casamento, né? E agora o provimento 16 está muito claro de que não podemos recusar a prática de casamento, mesmo que estivéssemos trabalhando no sistema de plantão, né? Mesmo que estivéssemos na pior fase, que é a fase 1, com atendimento suspenso, atendendo apenas em plantão, não encontramos nenhuma normativa que permita o oficial de registro se recusar a lavrar casamento, né? a dar início ao procedimento de habilitação para o casamento. Alguns poderiam querer argumentar que o prazo do edital não está correndo, então não tem como habilitar, mas está muito claro aí de que o prazo corre e corre em dobro, né? Ou seja, então agora os prazos são 30 dias para os cartórios que estão com atendimento reduzido ou atendendo em regime de plantão. Mas a corregedoria foi cuidadosa, né, de criar lá uma disposição, deixando claro que o interesse no casamento é dos nubentes, e esse é um interesse que prepondera nessa situação de pandemia, em que o atendimento não está normal. E eles podem solicitar, então, que o prazo seja contado só como 15 dias. Não é tão estranho se a gente imaginar que eles podem pedir até para suspender os proclamas por inteiro, né? Mas aí é um procedimento judicial e querem se casar em menos de 15 dias sem proclamas, tem previsão na lei sobre isso, né? E então, ainda que assim, mas se eu perguntar para isso, todos vão querer só 15 dias, né? Bom, tudo bem, se todos os nubentes do cartório querem um prazo judicial em 15 dias, que siga, então, assim, todos vão ter esse direito que está previsto nas normas, né? Agora, Mário, eu não sei se é esse slide ou se é o próximo que vai falar da nossa obrigatoriedade de publicar o edital. Tá um pouquinho para frente. Deixa eu só acrescentar uma questão ao que o Marcelo falou aí. Algumas discussões que surgiram em alguns grupos do Registro Civil foram no sentido de como assim os nubentes podem decidir qual vai ser o prazo para habilitação deles? Eles podem pedir para ser 15 dias. Isso também me causou estranheza a primeira vez que eu li. Mas depois de uma decisão da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo que saiu faz pouco tempo, não sei, foi agora, nessa semana, reconhecendo que essa contagem em dobro do prazo ainda, ou suspensão da contagem do prazo, ainda falando dos provimentos 7 e 8, era voltada para o cartório, que estando com pessoal reduzido, com horário reduzido, teria mais prazo para fazer as coisas, aí faz sentido, porque os nubentes só estão pedindo para que o cartório cumpra exclusivamente o prazo da lei e não prorrogue porque está com atendimento reduzido, né? Mas, como o Marcelo falou, nós temos que ter, sim, um cuidado redobrado, porque esse prazo de 15 dias também se volta à publicação. Fala, Andréia. Eu sempre tenho uma visão muito prática também, então é uma dica prática, antes de você entrar na questão da publicação. Se você é um cartório que está
em horário normal e, portanto, seus prazos não estão reduzidos, e você vai habilitar alguém, e você precisa mandar afixar edital em outro cartório, eu acho que é muito interessante tomar um cuidado de pedir que os noivos assinem esse pedido de dispensa do prazo em dobro e remeta para o outro cartório, porque a gente não sabe, né? São 800 cartórios no estado, não tem como a gente saber o horário que cada um adotou, se está com contagem em dobro ou não. Então, eu tomaria esse cuidado para não ter uma discrepância na contagem. Às vezes, você já marcou o casamento para a pessoa no 17º dia, e quando ela leva o edital lá para o cartório competente do outro Nubente, descobre, não, mas é só daqui a 30. Então, eu já tomaria esse cuidado de fazer esse requerimento e encaminhar conjuntamente. Então, vamos fixar isso aí. Deixar bem claro para as partes que, como cada cartório pode estar com uma contagem de prazo diferente, né, você pode ter um cartório contando 15 e outro contando 30 dias. Recomendação da Andrea, que é excelente, é: se o seu cartório está contando 15 e você vai remeter para o outro, já aplica o artigo 8º, para inciso 3 do provimento 16. Assina o requerimento e pede para dispensar a contagem em dobro no outro cartório, né? Então vamos lá, Marcelo. Publicação, o que você me diz aí? Então, a publicação pela Lei 6.015, lá, o artigo 67, né, é a fixação no cartório, né? No sistema de plantão, se o cartório tiver com plantão só remoto, que é possível, né? Então é necessário que ele faça a publicação eletronicamente. A ARPE em São Paulo tem um sistema e-proclamas, que permite a publicação no jornal eletrônico e assim atingir a finalidade da lei, que é da publicidade dessa pretensão ao casamento. É o ideal que todo mundo faça essa publicação eletrônica, né? Uma segurança jurídica para o cartório e para o ato do casamento é muito maior, né? A gente aventou essa possibilidade de, se o cartório está fechado, a gente poder afixar o edital na parte de fora do cartório, num lugar que esteja um abrigo contra as intempéries, né? E seja seguro dar lá a publicidade para os editais e, de repente, ir lá diariamente, né, para conferir se ninguém arrancou o papelzinho lá no casamento. Mas, assim, para o início da contagem do prazo, é relevante afixar e publicar esse edital. Então, ainda que ele não esteja suspenso, ainda que não se conte em dobro, precisa dar início ao prazo, né? Precisa ter essa publicidade. É um prazo de publicidade, né? O Código Civil, se você ler o texto, ele vai falar afixados, né, por 15 dias, né? E a consequência do fim do prazo, uma coisa legal de dizer também, não é a impossibilidade de opor impedimentos, porque essa possibilidade se perdura até a celebração do casamento, né? Acho que na postura, na prática dos oficiais, qualquer impugnação que venha a esse casamento, até a data do casamento, vai ser objeto dentro do procedimento de habilitação, de levar isso ao conhecimento do Ministério Público, que homologa a habilitação, e levar ao conhecimento do corregedor, para que eles possam apreciar qualquer impugnação que tenha sido feita, ainda que seja uma causa suspensiva, né? Ou uma anulabilidade do casamento. Então, não há uma perda do direito de nenhuma pessoa pelo decurso do prazo de 15 dias. É um prazo procedimental mesmo, bem caracterizado. Assim. Maravilha. E aí já coloco uma outra questão. A conversão da união estável em casamento no estado de São Paulo é feita diretamente perante o registrador civil e é condicionada a uma habilitação. A manifestação de vontade já é feita no momento em que eles entram com a documentação no cartório, aí faz a habilitação, passa o prazo e faz o registro. Como é que fica o prazo da conversão da união estável? O que vocês acham? Andréia, quer falar? Não, pode falar, vai lá. Eu acho que segue a mesma regra, né? Se o cartório está suspenso ou reduzido, ele vai contar em dobro. Mas também penso que, da mesma forma, no artigo 8º, inciso 3º, os conviventes vão poder solicitar que o prazo não seja contado em dobro. E é dada a publicidade ao edital, pelo sistema afixando em cartório e preferencialmente pelo e-proclamas. O prazo corre, fim do prazo, o registrador registra e está lavrado o ato.
Maravilha. Então, o mesmo tratamento da habilitação normal. Me parece que é a melhor interpretação. Perfeito. Vamos falar agora, então, um pouquinho do nascimento e do óbito. Segundo o provimento 16, o prazo para registro de nascimento e de óbito não fica contado em dobro, não fica suspenso, não fica prorrogado. Mas ele ressalva o provimento 93 do CNJ e a portaria conjunta número 2 do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério de Estado da Saúde, certo? O que precisamos fazer de consideração em relação a isso, hein, Marcelo e Andréia? Ih, Andréia caiu. Mas o que precisamos fazer em consideração, em relação a isso? O nascimento e o óbito são serviços que a gente tem que realmente prestar, né? Nesse caso, a prorrogação do prazo parece ser um benefício para os declarantes, né? Para que eles tenham possibilidade de vir trazer a registro o fato do nascimento. Então vamos lá, vamos falar do nascimento, Marcelo. É o seguinte, o nascimento feito no prazo ou fora do prazo, hoje, na prática, a diferença que existe entre um e outro é que o nascimento feito fora do prazo do artigo 50 da Lei 6.015 deve ser feito no local de domicílio do interessado, entendido a pessoa que está sendo registrada, diferentemente do nascimento dentro do prazo que é feito no local de residência dos pais ou no local do nascimento. Então, no fundo, a diferença é essa. Ah, mas e as duas testemunhas? Para menor de 12 anos, se tem DNV, não precisa de testemunhas, certo? Se não tiver DNV, precisa de testemunha dentro ou fora do prazo. Então, testemunha de qualquer maneira. E aí veio o provimento 93 do CNJ e colocou essa norma. Ficam os prazos para declaração de nascimento contidos no artigo 50 da Lei 6.015, prorrogados até 15 dias após a decretação do fim da emergência em saúde pública de importância nacional, estabelecida pela Portaria 188, de 4 de fevereiro de 2020. Isento de multas, multa já não existe há 2 décadas, né? Ou qualquer outra penalidade. Aí a penalidade poderia ser a perda da competência ou da atribuição territorial do cartório em questão. O que vocês me dizem, o que vocês acham dessa regra? O que nós temos que observar para registrar um nascimento nesse período? Acho que mudou muito pouco, né? A consequência é essa, né? Talvez tenha mudado somente isso da regra da competência para o registro após o prazo, né? Como o provimento do CNJ prorrogou até 15 dias depois da SPIN, a gente não sabe quando vai acabar a SPIN, né? Porque vai ser uma portaria do Ministério da Saúde que diz quando acaba. Até 15 dias depois da SPIN. Então, durante esse prazo, poderíamos fazer o registro tanto no local do nascimento quanto no local do domicílio dos pais, né? Da residência dos pais. E após esse prazo, poderia fazer o registro de nascimento apenas no local do domicílio do registrando, né? Que é a regra do registro tardio no artigo 46 da lei. Então, assim, a diferença é muito pequena, na verdade, é muito tênue, né? Porque a natureza do registro de nascimento é uma natureza muito peculiar, é muito essencial à dignidade da pessoa humana, né? É um reconhecimento que o Estado tem o dever de dar para toda pessoa, né? Para todo cidadão. E aí até me causa um espanto ver o artigo 1º aí falando de multa ou penalidade. Me fez pensar que em algum lugar do Brasil ainda se cobre uma multa pelo atraso, que seria eu acredito que isso não acontece. É estranho imaginar isso, né? Uma restrição ao acesso ao registro de nascimento, que é um direito tão básico, tão importante para a cidadania, para o ser humano. E acho que talvez para o estado de São Paulo talvez pareça um pouco irrelevante, porque a gente tem um número de subregistro extremamente baixo, né? Mas agora, nesse momento em que o atendimento nas maternidades está suspenso, o atendimento pode ser suspenso, né? Nós fomos autorizados a suspendê-lo. Se o oficial quiser continuar indo na maternidade, ele pode também.
Mas eu acho que talvez pelo fato de não estarmos nas maternidades nesse momento, realmente possa acontecer mais situações de registro fora de prazo. E aí vamos ter o artigo 90, o provimento 93 para nos ajudar e não criar empecilho para as partes, né? Maravilha. Maravilha. Até é bom lembrar sempre dessa questão. Nascimento, registro de nascimento é direito humano, fundamental, reconhecido em tratados internacionais. Até hoje, mais cedo, mandava para o Marcelo e para a Andréia uma resolução do Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU, tratando de recomendações para estimular o registro de nascimento, que já foi um problema maior no Brasil. Hoje é uma situação bastante controlada, né, superado o problema, né, graças ao trabalho dos registradores civis. E lembrar também que é um exercício à cidadania, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como uma condição para o exercício da cidadania. Então tem que ser favorecido, facilitado, estimulado. Temos que interpretar todas as regras de maneira a possibilitar o registro de nascimento sempre. Ok? E o registro de óbito? O provimento 16 também não fez nenhuma prorrogação de prazo, nenhuma ressalva. O provimento 93 do CNJ também está ressalvado. Esse realmente eu confesso que traz uma série de regras de apresentação eletrônica e confirmação, que eu gostaria que vocês dessem aí um palpite, porque isso já é mais da prática do registrador civil mesmo. Na minha prática ficou na teoria, não sei o Marcelo se fez algum ato dessa forma. Na minha prática também não, porque aqui o serviço funerário acolhe as declarações, né, por meio do convênio estabelecido e previsto nas normativas aqui de São Paulo. E o serviço funerário trabalha 24 horas por dia. O que eu vi então não tivemos problemas, os óbitos estão sendo feitos, o cartório também não parou de fazer os óbitos aqui. É constante isso e é importante nesse momento, né? Além da importância para as partes, tem as estatísticas vitais, né, da população para se organizar, se conhecer um pouco melhor como está a pandemia. O cartório faz isso e já alimenta a CRC diariamente também, e o que permite abastecer lá o portal da transparência, que está fornecendo dados tão importantes para os estudiosos da área da saúde poderem entender como está a pandemia e como está a pandemia em cada região e como ela tem afetado as diversas pessoas, né? Nas diversas faixas etárias, de diferentes gêneros e até agora estão começando a se fazer estudos também de como a pandemia tem atingido as pessoas pela cor da pele, né? Conforme a cor da pele há ou não há um óbito maior, um índice de óbito maior ou menor, e isso pode ser estudado por meio dos dados que a gente registra e conserva lá. Mas houve uma preocupação, que foi a preocupação do provimento 93 e também da portaria conjunta, né, que a Corregedoria Nacional fez, junto com o Ministério da Saúde, e foi uma demanda de situações de hospitais em que a família simplesmente deixava o corpo lá, com um certo pânico, medo de se contaminar. Então, pessoas estavam lá identificadas, mesmo identificadas pelo hospital, não aparecia ninguém para declarar o óbito, para pegar o corpo, para providenciar o sepultamento, e isso tinha que ser feito pelos próprios agentes da saúde pública, né? Os próprios trabalhadores da área da saúde, os trabalhadores do hospital, terem que providenciar o sepultamento dentro das normas de segurança mais rígidas para evitar a contaminação pelo Covid. E aí o Ministério da Saúde buscou a Corregedoria Nacional para ver como facilitar esse registro de óbito nessa situação, em que a família não providencia o registro do óbito, ou o obituado é desconhecido, ele realmente não foi identificado, porque não tinha um documento válido para ser identificado, né? E aí criou-se um prazo, está lá no artigo 2º da portaria conjunta número 2, do CNJ com o Ministério da Saúde, em que lá prorrogou o prazo por 60 dias. Para esse caso específico do obituado que não tem familiares ou conhecidos que possam providenciar o óbito, para esse caso específico, e o declarante é o agente de saúde. Ele
que está num momento super sobrecarregado, né? Dá para compreender por que a Corregedoria ampliou para 60 dias o prazo para esses declarantes que estão lá, cuidando da saúde das pessoas e ainda vão ter que cuidar dessa questão documental, que é fazer um sepultamento dentro das regras mínimas, né, básicas, que é providenciar o registro do óbito e tudo mais. Né? Então, lá há uma previsão de prorrogação lá por 60 dias. É a única prorrogação que eu encontrei lá para o registro do óbito, para esse caso específico, que não aconteceu aqui na minha comarca, e pelo que eu vi, não aconteceu no estado de São Paulo, não tem notícia, né? Então, a pergunta que os colegas fazem é, passou 15 dias, né? Eu tenho que enviar para o corregedor permanente, né? Porque as normas da Corregedoria de São Paulo prevêem que, expirado o prazo de 15 dias, há um procedimento interno que o cartório tem que adotar de encaminhar esse pedido de registro de óbito para que o corregedor autorize. Então, penso que continua essa exigência procedimental, né? A gente tem que tomar essa diligência, essa cautela, para que a Corregedoria Permanente possa acompanhar como está a situação na cidade e, de repente, tomar alguma medida proativa também, verificando que a cidade tem uma situação importante quanto a isso, acionar as autoridades, né, competentes para que não se demore tanto para registrar óbitos. Maravilha. Só lembrando uma questão do 93, sei que não teve tanta ocorrência, mas é possível que a declaração seja tomada em outro local, encaminhada eletronicamente para o cartório que fará o registro de óbito, e aí o interessado deve comparecer até 15 dias depois do fim da emergência em saúde para ratificar a sua declaração. É isso que está lá no provimento 93. E se não comparecer, a consequência é fazer as comunicações a alguns órgãos competentes, né? Mas acho que do óbito o mais importante era essa questão de enviar ou não após os 15 dias para o juízo corregedor. E acho que só para ficar claro, Marcelo, ver se eu entendi bem, esse procedimento que a gente adota normalmente, né, passados os 15 dias, encaminhar o pedido de autorização, é para o caso cotidiano do declarante que vem com a declaração de óbito ao cartório fora do prazo. Mas se por um acaso for utilizada a sistemática da portaria conjunta, que prevê a remessa pelo hospital, aí fica tudo certo, se aplica os prazos, né? 60 isso, dias. Muito boa sua intervenção, é isso mesmo, André. Maravilha. E aí, gente, prazo de certidão. Quanto tempo vocês emitem a certidão? Sai na hora? Posso buscar? O ideal é que o bom é que saia, né? Mas nem sempre é possível, principalmente as do inteiro teor. O provimento 16 é claro, né? Ele exclui as certidões da contagem em dobro. Então, o prazo continua previsto em lei, 5 dias. Maravilha. Então, é lembrar disso. Não são todos os prazos que foram prorrogados, mesmo para quem está trabalhando em plantão. Então, temos ainda essas regras. Mais algum prazo, alguma questão que vocês achem relevante a gente passar para os colegas, que apareceu em algum debate, em alguma coisa por aí, gente? Eu queria falar, Maria, das emissões de certidões, que eu acho que é necessário um bom senso também, né? Tanto por parte do oficial, quanto por parte da corregedoria e dos clientes, né? Aqui, na minha experiência, o bom senso tem prevalecido, e de todas as partes. Então, a situação está bem harmoniosa. Então, hoje estamos fazendo certidão no prazo, está tranquilo, né? Muitas pessoas pedem pela via eletrônica, CRC, mas o que me chama a atenção é se o cartório a cidade realmente está num momento difícil. A gente passou momentos difíceis aqui, que o atendimento estava em sistema de plantão bem reduzido. Se alguém vem pedir 10 inteiros teores, o cartório está com equipe reduzida, tal, é muito provável que a gente não consiga cumprir o prazo. E aí é um bom senso que vigora nesse período de pandemia, mas também vigora em outros períodos, né? Dependendo do tamanho do cartório, se chega alguém lá pede 50 inteiros teores, ele não vai conseguir fazer no prazo de 5 dias, ainda mais se tiver um fim de semana nesse período, né?
Então, o prazo da lei, assim, o prazo de 5 dias da lei, hoje, assim, até é um prazo extenso, né? A gente faz na CRC com menos tempo, né? A gente trabalha para fazer certidão na hora, na verdade, né? Mas em casos excepcionais, de repente até tem uma certidão que tem algum problema mais complexo, então, a parte ela recebe um atendimento, né? A gente posiciona ela da situação, é sempre importante ter essa transparência e para poder ser transparente também para poder contar com o bom senso e a compreensão das pessoas, né? E não levar as normas e as regras tão literais, tão a ferro e fogo. O que você pensa sobre isso? Concordo. Acho que um bom atendimento, cordial, explicando a situação. Acho que a maioria dos cartórios precisou colocar funcionários em suspensão de contrato, redução de horários. Então, eu acho que são coisas que podem ser explicadas. Mas o que está na norma é isso, né? Mas concordo com o Marcelo. Maravilha, afastar funcionário com grupo de risco para não ter atendimento ao público, tudo isso tem que ser levado em consideração. Acredito que estão todos, não vou dizer todos, mas deveriam todos estar cientes de que nós não estamos trabalhando na normalidade, mesmo que o cartório esteja com o seu horário normal. Vemos no Plano São Paulo, você tem uma redução de capacidade para 20%, quem está na fase 1, para 40% de quem está na fase 2. Isso quer dizer, não pode entrar todo mundo no cartório ao mesmo tempo. Vai ter que esperar lá fora, vai ter que fazer triagem, tem que usar máscara, tem que usar o álcool em gel, tem que tomar todas as cautelas, porque realmente a proteção da vida deve vir em primeiro lugar. Mas, ao mesmo tempo, o serviço do registrador civil, o serviço dos tabeliães, o serviço dos registradores é um serviço essencial. Foi considerado essencial pelo Judiciário, foi considerado essencial em algumas votações também no Legislativo. Então, não podemos parar. Faz parte do nosso ofício continuar, mas sem colocar em risco a vida dos usuários, nem a vida dos prestadores de serviço, tanto escreventes, auxiliares e os registradores. Tá certo? Então, acho que nesse momento, essas ferramentas de redução de horário, prorrogação de prazo, isolamento e distanciamento social têm que ser usadas sem prejudicar o serviço, mas preservando a vida, sim. Né? Com certeza. Eu acho que no começo foi um grande desafio, mas o tempo mostrou que é possível compatibilizar as duas coisas. Né? Existem meios de você tornar o atendimento mais rápido. Então, por exemplo, numa habilitação para casamento, você pega toda a documentação por e-mail antecipadamente, deixa no sistema prontinho, pede até para a pessoa já conferir lá da casa dela, e quando ela chegar, você só vai conferir a documentação, tirar as dúvidas finais, coletar as assinaturas. É possível conciliar as duas coisas. É isso. Maravilha. Então, vamos encerrando esse vídeo. Alguma consideração final? Não, acho que estamos abertos para as dúvidas sempre, para se ficar alguma dúvida ainda, e agradecer aí todo mundo que nos assistiu, agradecer a vocês dois pelos convites generosos, e é isso. Obrigado. Mário, eu proponho uma reflexão final, assim, e queria saber o que aconteceu quando o registro olhou no espelho. Olha só, hein? O registro civil. Maravilha, gente. Depois dessa, eu só tenho que agradecer a vocês, Marcelo, Andréia, pela possibilidade aí de participar dessas gravações. E estou aí à disposição no que for necessário e no que eu puder contribuir também. Muito obrigado, gente. Eu também agradeço muito. Obrigado, amigos e amigas. Tchau, tchau.